E por último, pessoal, o dimensionamento da caixa de proteção CA. Pessoal, a caixa de proteção CA é constituída basicamente do que a gente já viu ontem, ó. Os disjuntores termomagnéticos, certo? Vou tomar aqui só uma aguinha que eu não tomei ainda. Os dispositivos de proteção contra surtos, ou os DPS, certo? Os condutores elétricos, tá? Os condutores fase, o condutor neutro, e eu esqueci de colocar aqui, mas o condutor de aterramento, tá? O condutor terra, que vai ser ligado ao aterramento, tá bom? Ah, eu coloquei aqui embaixo e esqueci. Ó, o condutor de aterramento que será ligado ao aterramento da casa ou ao aterramento do próprio sistema fotovoltaico, se o aterramento ele for exclusivo para o sistema, tá? Então, pessoal, eu não vou entrar mais em detalhes, né, com essa questão do dimensionamento da caixa CA, porque aí já é a parte de instalações elétricas, eu teria que fazer uma revisão de instalações elétricas, dimensionamento de condutores, dimensionamento dos disjuntores, e aí eu ia ficar sem tempo. Eu achei que ficaria sem tempo. Mas eu coloquei aqui o tópico. O projetista deve dimensionar os condutores, certo? E a proteção do lado CA, ou lado de corrente alternada do sistema fotovoltaico, ou seja, após o inversor de frequência, de acordo com as diretrizes da NBR 5410 de 2004, certo, pessoal? Aquelas velhas técnicas que a gente aprende em instalações elétricas. Dimensionar os condutores de acordo com o método da corrente, ou com o método da queda de tensão admissível. Dimensionar os disjuntores de acordo com as características de sobrecarga e as características de curto-circuito pela lei de Joule, que também são diretrizes da NBR 5410, certo? E também utilizar as normas vigentes das concessionárias, certo, galera? É importantíssimo, quando você vai fazer o projeto, ler a norma da concessionária, porque além da 5410, a norma da concessionária também vai dar algumas diretrizes que você deve seguir com relação a essa proteção CA, certo? A proteção da parte de corrente alternada. Pessoal, acabei aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Aí, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer um apanhado aqui de um projeto que eu fiz e também mostrar como que a gente pode utilizar o Radiasol, certo? E mostrar para vocês mais ou menos como é que eu fazia os cálculos da geração, ok? Vou aqui descompartilhar. Vou ficar à vontade. Vou aqui mostrar como é que utiliza o Radiasol. Pessoal, ainda estão vendo a minha tela? Estão, né? Sim. Pronto, eu vou abrir aqui o Radiasol para vocês terem ideia de como que funciona. Ó. Não estou olhando o chat, então vocês vão me falando aí se estão entendendo ou não. Então, pessoal, isso aqui é o Radiasol, é o programinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Aqui, ó, ele tem escolher cidade. Então, a gente clica aqui para escolher a nossa cidade onde a gente quer determinar o sistema fotovoltaico. Ele demora um pouquinho, certo? Então, eu tenho aqui todo o mapa do Brasil, todos os estados, certo? Então, eu vou aqui clicar no nosso, que é o Rio Grande do Norte, aqui, ó. Ok? Aí aqui, pessoal, esses pontos em amarelo, como eu expliquei na apresentação, já são cidades pré-definidas, ó. Então, aqui, eu botei aqui um local de teste, só para mostrar vocês depois. Aqui eu tenho Mossoró, aqui ele aparece o nome da cidade aqui embaixo, certo? Tenho aqui Apodi, aqui também eu tenho Macau, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um projeto em Pau dos Ferros, e Pau dos Ferros fica aqui mais ou menos nessa meiuca aqui do mapa. Só que não está cadastrado aqui no Radiasol. Então, eu venho aqui, ó, entrada manual de dados, certo? Ele tem esse problema aqui, ó, que a gente não consegue enxergar, mas se a gente passar o mouse, ó, a gente consegue enxergar todos os dados já pré-definidos, certo? Mas eu não tenho um nome. Aqui ele bota Florânia, mas é porque é uma coordenada muito próxima a Florânia, certo? Então, se eu não quiser o nome de Florânia, eu quiser colocar outro, por exemplo, Pau dos Ferros. Deixa eu ver se ele não travou aqui.
Eu vou digitar aqui, pau dos ferros, por exemplo, certo? Deixa eu ver aqui, não foi não, deixa eu tirar aqui, pessoal, bem rapidinho. Vou botar aqui, por exemplo. Então, vou de novo. Então, eu vou digitar aqui, ó, pau dos ferros. Ele não aparece, mas se a gente passar o mouse, a gente vai ver que eu escrevi o nome aqui, ó, pau dos ferros. Ficou mal escrito, mas dá para a gente entender. E automaticamente, ele já me dá os dados de radiação, ó, certo? Automaticamente. Então, se eu quero fazer o projeto em pau dos ferros e ser mais ou menos a latitude e a longitude, eu coloco o nome e boto aqui, ó, aperto em incluir. Aí ele vai aparecer aqui uma mensagem, ó, confirma incluir nova estação pau dos ferros no banco de dados, aí você aperta sim, certo? Aí aqui, ó, ele vai mostrar o novo local como uma bolinha azul, certo? Ok? E aqui embaixo são todos os dados, ó. Temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média, radiação, radiação inclinada, umidade relativa. Aí, por algum acaso, o meu sistema lá, eu identifiquei no meu local que o azimuth era 30 graus com relação ao norte, certo? E a inclinação do meu painel, que geralmente é 14 graus para um telhado, certo? Então, definir qual é o meu local, certo? Definir aqui o desvio azimutal, ou o ângulo de azimuth do local, que eu identifiquei de alguma forma utilizando o Google Earth, ou utilizando aqueles aplicativos de bússola. Tem várias formas da gente determinar esse desvio azimutal, certo? Ok? Eu venho aqui e confirma, certo? Aí ele deu aqui houve uma dificuldade na local, repetir. Deixa eu ver aqui se ele vai. Vamos lá. Acho que vai. Pronto. Apareceu aqui, ele deu uma mensagem que deu uma dificuldade, mas apareceu, certo? Aí, o que é interessante para a gente? Ele aparece esses gráficos aqui. Isso daqui não é interessante para a gente. O que é interessante são os valores. Então, eu venho aqui, ó, clico em gráfico de barras, certo? Ele vai mostrar a radiação inclinada, global, componente direta e a componente difusa em gráfico de barras. Mas o que importa para a gente é o valor em si. Então, eu venho aqui, ó, tabela de dados, ok? E aí ele vai me dar aqui toda a radiação anual, no caso mensal, média, certo? Em todos os meses do ano, ok? E isso daqui, pessoal, são os dados que a gente vai utilizar naquela equação que eu mostrei para vocês no método da insolação, certo? É radiação inclinada, ok? Só explicando novamente. Por que é inclinada? Porque como o painel ele tem uma determinada inclinação com relação à horizontal, a gente tem que prever que aqueles raios solares eles sejam praticamente perpendiculares ao painel. E aí eu tenho uma melhor captação dos raios solares, tá bom? Então, isso daqui é o que importa para a gente. E aí, lá no meu dimensionamento, eu vou utilizar esses dados, certo? Ok, pessoal? Deu para entender aí a parte do radiassol? Todo mundo entendeu? É bem simples de usar. Alguém pode falar se entendeu? Deu sim. Pronto. Eu vou aqui fechar e eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer com isso. Então, eu tenho aqui uma tabela de dimensionamento que eu fiz na época que eu trabalhava com energia solar no Excel. Eu vou mostrar como é que eu fazia, certo? É uma planilha minha muito bagunçada, mas aí vocês podem organizar cada um a sua planilha de uma forma bem mais interessante. Mas para mim isso aqui já funcionava, certo? Então isso aqui foi uma planilha que na época eu desenvolvi, certo? Eu coloquei aqui algumas células que eu tenho a potência instalada, certo? A expectativa do inversor que eu ia utilizar. Eu fiz um cálculozinho de economia percentual, certo? E aqui, ó, os dados do painel, certo? Área efetiva do painel, número de painéis que eu vou utilizar, certo? Que eu posso utilizar, né, no meu sistema. O rendimento do painel, o fator de desempenho do meu sistema, geralmente a gente utiliza 0,8. A potência nominal do painel, certo? 330, nesse caso foi um sistema de 330
watt pico, com painel 330 watt pico, e aqui eu colocava a tarifa só para eu ter uma estimativa de valor monetário para a questão do consumo e de geração, certo? Então, pessoal, para que eu calculava, no caso, eu determinava aquele valor no Radiasol? Eu organizei, na época, essa planilhazinha aqui, ó. Eu colocava aqui uma coluna com os meses do ano, os dias, aí colocava uma coluna aqui com o consumo mensal, que eu obtive a partir do histórico de consumo do cliente, e aqui, nessa coluna aqui, ó, os dados de radiação do Radiasol relativo ao local da cidade, né, no caso a cidade, que o local seria a cidade, a inclinação azimutal e também a inclinação do painel, que eu estimei no meu projeto. E eu colocava lá, eu pegava aqueles dados de radiação inclinada e colocava aqui, certo? Aí aqui, pessoal, a geração diária, tá? Como é que eu vou determinar a geração diária? Lá pela equaçãozinha do método da insolação. É o quê? A radiação que eu determinei pelo Radiasol, vezes o rendimento do painel em valor decimal, vezes o rendimento do sistema, certo? 0,8, que a gente utiliza geralmente, vezes a área efetiva, certo? Do meu sistema, vezes o número de painéis. Aí eu coloquei aqui, eu coloco a equação aqui na célula e traço para as demais células, certo? Ok? Como eu tenho somente o dado do Radiasol aqui nesse cálculo, eu vou ter uma geração em kWh por dia, certo? Por isso que o valor é baixo. Aí aqui, pessoal, tá a sacada quando você faz o projeto. Ó. Se vocês verem aqui, eu coloco um valor médio de consumo, mas eu tenho aqui o meu consumo mensal, certo? Do meu cliente. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aí. Pronto, aqui tem um gráfico. Então, eu faço um gráficozinho com o consumo mensal do meu cliente, ó, certo? Em vermelho. E em verde eu coloco a geração mensal, tá? Ok? Aí aqui, só voltando aqui para a tabela de novo, eu tenho a geração diária e multiplico pelo número de dias do mês, e aí eu vou ter a geração mensal, justamente para eu ter esse gráfico aqui. Então, a sacada do projetista é ele encontrar qual é o melhor número de painéis aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, eu tenho 14, se eu colocar aqui 10, o que é que vai acontecer? Ok? Então, se eu colocar 10, ó, eu vou ter uma modificação no meu gráfico. Aí eu posso analisar. Ó, eu tenho vários meses que geram bastante, mas eu tenho 2 meses aqui que tem um consumo maior do que a geração, certo? Isso aqui é adequado para o meu cliente? Ele precisa de toda essa geração no sistema dele? Talvez não precise. Então, eu vou diminuir, vou colocar para 8 painéis, por exemplo. Aí aqui, ó, já diminuiu mais a geração, mas ainda tem o quê? Uma geração maior do que o consumo durante o ano. E aí eu vou ajustando de acordo com as necessidades do cliente, certo? Tranquilo? Então eu vou ajustando de acordo com a necessidade do cliente e eu vou mostrando aqui, ó, no meu gráfico de geração e consumo, ok? Aí, só continuando aqui a tabela. Então, eu faço a geração mensal, certo? Uma coluna para geração mensal. E faço aqui uma coluna de energia utilizada da concessionária. Se eu vou ter créditos ou não vou ter créditos. Então, os valores negativos demonstram que nesses meses eu tive créditos. E os valores positivos eu não tive créditos. E aí o cliente ele vai pagar a diferença com relação ao consumo e à geração, certo? Aí eu coloco aqui também umas colunas relativas à economia mensal. A economia mensal dele seria justamente o quanto ele gastava antes, menos a diferença com relação ao que ele gerou, vezes a tarifa, certo? E aqui eu fazia um comparativo do custo antes e depois da instalação do sistema fotovoltaico, só para eu ter uma noção do tempo de retorno, certo? Mas isso aqui faz só se você quiser apresentar para o cliente que você vai ter um tempo de retorno em tantos anos, ok? E aí, para você determinar o tempo de retorno, tem várias formas. Tem o retorno simples, tem o retorno
o tempo de retorno, eu agora esqueci o nome, é um nome mais elaborado, mas é uma outra forma de explanar o tempo de retorno através de gráficos, certo? Então, pessoal, era isso basicamente o que eu fazia para dimensionar. O que importa para vocês, basicamente, é dimensionar essa geração aqui, modificando o número de painéis, certo? E também com as características do local e do painel, tá? Com relação à eficiência, com relação ao fator de desempenho, a área efetiva do painel, e mostrar esse gráfico aqui para o cliente, certo? Mostrando que se eu instalar 8 painéis lá de 330 watt pico, ele vai ter durante o ano a geração maior do que o consumo e 3 meses sem a geração maior do que o consumo, mas mesmo assim ele vai pagar mais barato do que ele pagava antes, certo? Isso aqui para o cliente, ele quando olha para um negócio desse, ele já fica assim maravilhado, porque você mostra para ele que o sistema ele é válido, certo? Para aquela localidade, tá bom? Ok? Então, essa planilha está toda desorganizada porque eu trabalhava assim mesmo, eu era bagunçado nas coisas, mas só eu entendi isso aqui. Então, quando eu passava para o pessoal que trabalhava comigo, eu passava essas informações aqui, basicamente dessa tabela, certo? E aí os meninos que trabalhavam comigo, eles ficavam falando, se eu colocar menos painéis, vai ficar como? Se eu colocar mais, vai ficar como? Aí eu ia ajustando até a gente bater o martelo, certo? Aqui na tabela também, pessoal, eu coloco uma estimativa de valor do inversor, só para a gente saber. Aqui eu digito mesmo, certo? No caso, eu colocava na minha cabeça. Então, eu tinha colocado aqui 4 nessa planilha, mas vamos dizer que esse valor aqui de 2,64 kW pico, eu coloco um inversor de 2,5, certo? 2,5 kW. Então, o FDI dele, que é o fator de dimensionamento do inversor, vou colocar aqui de lado, sei que eu tinha colocado na aparelho, mas tinha em outra. Então, o FDI dele vai ser o quê? A potência do inversor dividido pela potência do meu gerador. Então, o FDI aqui deu 0,94. Esse FDI aqui, ele é bom? O inversor está sobredimensionado, está subdimensionado? No caso, esse inversor, para mim, ele está até sobredimensionado, devido às características do cliente na época, certo? Se fosse nesse tamanho, tá? Então, se eu colocar um inversor de 2, o que é que acontece? De 2 kW, eu vou ter 0,75. Aí eu posso ter uma economia em termos de grana com relação ao inversor de 2 e em relação ao inversor de 2,5, certo? Mas eu não sobrecarrego muito o meu inversor, já que o fator de dimensionamento do inversor é em torno de 0,75, certo? Ok? Esses valores que eu vou colocando, 2, 2,5, são valores encontrados em mercado, certo, pessoal? Encontrados em mercado, que geralmente são tabelados, tá? Mas eu aconselharia que esse valor aqui do FDI fosse para vocês que desejam iniciar nessa parte de energia solar, começar a fazer os projetos entre 0,8 e 0,9, porque aí vocês vão ter uma segurança melhor quando vocês estiverem começando, certo? Colocar um fator de dimensionamento do inversor entre 0,8 e 0,9, certo? Ok, pessoal? Tranquilo? Então, era basicamente isso que eu fazia para estimar a minha geração.